E para hoje, mais um vídeo do nosso programa Pod Arte. Eu sou o apresentador Gustavo, esse é o apresentador Vitor. E para hoje, mais uma das tendências da arte. Bom, o expressionismo surgiu em 1912 e ele está presente até hoje no nosso dia a dia. Mas para isso eu vou chamar o apresentador Gustavo Santos, que vai falar melhor sobre isso. O expressionismo não possui uma localização definida, e a sua duração é imprecisa. Mas é provável que tenha surgido na Alemanha em 1905, e por isso essa corrente é chamada de expressionismo alemão. Este movimento cativou círculos artísticos e intelectuais alemães durante as 2 primeiras décadas do século XX. Surgiu como uma reação do positivismo, do movimento impressionista, que visava exibir obras com mais um caráter técnico acerca das percepções de luzes e cores. Sem obra mais importante é O Grito. Bom, vamos dar continuidade agora falando de um dos maiores pintores do expressionismo, que fez também uma das obras mais marcantes, o Grito. Eduardo Munch foi um pintor norueguês, um dos precursores do impressionismo e do expressionismo. Bom, e agora para se aprofundar melhor, a gente vai chamar uma historiadora renomada com o prêmio Nobel Britânico, que vai falar um pouco melhor sobre ele. Eduard Munch foi um norueguês, nascido em 12 de dezembro de 1863, e ele, desde muito cedo, ele tinha esse sentimento de angústia, ele tinha esse sentimento de essa emoção, esse emocional mais debilitado, principalmente por causa da morte da mãe dele e da irmã mais velha quando ele era criança, né? E ele também foi criado pelo pai, um militar, assim, cristão bem fervoroso, bem rígido, sabe? Que, inclusive, não era... Ele era contra, na verdade, a carreira de pintor do Edward. Então, tipo assim, ele sempre quis que o Edward fosse um engenheiro, né? Um militar como ele. Então, ele sempre teve esse obstáculo com o pai, né? De seguir. E ele também, assim, ele era mais retraído, né? Ele tinha uma saúde mais frágil, ele era mais frágil, ele era fraquinho, então ele não se tomava, ele não conseguia se abrir com as pessoas, ele sempre tinha esse sentimento de deslocamento, de não pertencimento àquele lugar. E isso, na verdade, sempre esteve com ele, esse tipo de sentimento, essa tristeza, essa depressão. Tanto que, num diário achado, quando ele tinha 12 anos, ele inclusive escreveu, abre aspas, desde que nasci, os anjos da angústia, da inquietação e da morte estavam ao meu lado. Espreitavam-me quando ia dormir e me aterrorizavam com a morte, o inferno e a condenação eterna. Às vezes, acordava de noite e olhava ao redor. Estava no inferno? Fecha aspas. Então, tipo assim, ele sempre teve esse problema, esse sentimento que ele não conseguia colocar pra fora. Ele sempre foi assim, sempre não foi algo que se tornou, entendeu? Acho que veio com o ser dele mesmo. E ele só se tornou, né, ele só ingressou no caminho das artes aos 17 anos, quando ele ingressou na Escola Real de Artes e Ofícios de Cristiania, contra, é claro, os desejos do pai, em 1880. E a partir de então, né, foi o pontapé inicial da vida dele como artista, né, para ser um dos nomes mais reconhecidos no mundo da arte, assim, um dos nomes mais influentes entre o século XIX e o século XX. Na verdade, o Grito, ele é uma das obras mais famosas, né, da história da arte ocidental. E ela é considerada uma obra-prima, principalmente por causa do sentimento de angústia e solidão que ela traz, né? A forma que a obra é composta, né, com o personagem principal olhando para o espectador, assim, de uma forma com um sentimento de desespero. E os personagens atrás dela, os dois, né, personagens atrás dela, nem percebendo o sentimento que ela se encontrava. E também a questão das cores mais quentes, os traços mais ondulados e sombrios, traz esse sentimento perturbador, né, de que algo está acontecendo, algo está por vir e não tem o que eu fazer, né? Inclusive, essa obra ficou muito famosa e muito conhecida, muito respeitada no mundo da arte, porque o personagem principal, ele é composto assim de traços que não definem nem que ele é masculino, nem que ele é feminino, nem que ele é criança, nem que ele é um adulto. Então ele se encaixa com qualquer ser humano. Mostra que qualquer ser humano pode se encontrar nessa situação, mostra que qualquer ser humano pode sentir esse desespero, que é algo do ser humano, não é algo de um animal, não é algo de um homem, não é um sentimento de uma mulher, é um sentimento humano, é uma coisa humana. E é por isso que essa obra é tão famosa, porque ela retrata um dos sentimentos mais obscuros, um dos sentimentos mais importantes e mais antigos do ser humano, o desespero, o medo, a angústia. Então, nessa obra, né, O Grito, Munch, ele apresenta um ser que é rodeado de ansiedade e medo, né? Esse é o principal sentimento que ele quer trazer. Então, a escolha de cores, a escolha da paleta de cores que é composta o personagem é a mesma que compõe o resto da obra atrás dele, compõe a paisagem atrás dele, digamos assim. E é uma controvérsia isso, porque a paleta de cores escolhida é o vermelho, é o amarelo, né, é o azul, o azul não, mas deviam trazer um sentimento, assim, de felicidade, talvez, um sentimento, assim, que seja diferente de tristeza. Né? Mas isso é uma consequência da escolha dos elementos que ele resolveu colocar na obra,
como, por exemplo, a escolha de colocar a ponte, que representa a travessia de um momento difícil na vida de um ser humano. Tem as duas pessoas atrás do personagem principal, que elas são desenhadas de uma forma mais alongada, de uma forma mais reta, que meio esboçadas, como se elas não estivessem realmente ali. Parece que elas realmente não estão ali pro personagem. O personagem não enxerga elas, entendeu, no mundo. A escolha do céu vermelho também, que reforça esse sentimento de terror, de desespero, como se o personagem tivesse visto alguma coisa no céu ou na frente dele, sabe? Também tem o próprio personagem, que ele parece que usa uma máscara, porque ele não tem feições humanas. Ele até tem, tanto que ele lembra um ser humano, mas ele não tem um rosto perfeito, ele não tem um nariz bem desenhado, ele não tem os olhos profundos, ele não tem uma boca bem feita. Ele apenas lembra a imagem de um ser humano, ele apenas lembra, ele apenas dá a entender que é um ser humano. O que mostra realmente que esse personagem pode se encaixar em qualquer tipo de ser humano, independente se é jovem, se é velho. É um sentimento que qualquer um pode ter, esse sentimento de angústia, de terror, né? E esse foi realmente a intenção do artista, né? Esse é o intuito do expressionismo, expressar algo e não se importar da forma que a obra é composta. Se preocupar se os elementos estão bem definidos, se destacam, se não se destacam, se a obra está bem contornada ou não, se o personagem se destaca ou não. A intenção do artista expressionista é expressar, é fazer com que o espectador que observe a obra, que ele veja a obra, que ele bata os olhos e perceba esse sentimento, é isso, esse sentimento que ele quis expressar, é isso, é o medo, é o desespero. Tanto que o nome da obra é O Grito, porque o personagem está gritando, né? Ele quer expressar isso. O Bunch, ele coloca muita ênfase nessa intenção de expressar. Dando sequência ao nosso quadro Expressionismo, vamos falar sobre um ator muito conhecido, Van Gogh. Bom, ele surgiu no final do impressionismo e começo do expressionismo, e não foi tão aparente assim no começo, mas ele deixou sua marca com o quadro A Noite Estrelada. Para falar mais detalhes sobre, contamos com a presença ilustre de nada mais, nada menos do que uma descendente da família dele. Oi galera do Pod Arte, tudo bem? É um imenso prazer estar participando desse programa hoje e eu, como herdeira de Van Gogh, vim aqui contar um pouquinho da história dele pra vocês e um pouquinho da bibliografia da Noite Estrelada, que é uma das obras mais amadas por todo mundo. Tá, então, contando um pouquinho mais da história de Van Gogh, ele nasceu em 30 de março de 1853, na Holanda. Nesse mesmo lugar, em 1973, foi criado um museu para expor os quadros que ele pintou durante a vida. Ele pintou mais de 2.000 obras e durante os seus 37 anos de vida. Ele foi caracterizado por um homem bem problemático, assim, com bastante problemas mentais, o humor dele era bem temperamental, assim, e sendo que ele até chegou a ser internado em um hospício, mas esse assunto fica mais pra frente. E o seu interesse pela arte começou ainda na infância, e ele teve bastante apoio da mãe dele. O Van Gogh foi uma figura bem importante pro pós-impressionismo, e ele deu início ao expressionismo com A Noite Estrelada. Ele pintava bastante elementos da natureza, autorretratos, as flores, inclusive o girassol era a flor mais importante dele. E ele até chegou a pintar uma tela de um vaso com 12 girassóis, que é uma das pinturas bem importantes também da vida dele. Ele começou a pintar usando as cores mais sombrias, assim. Ele gostava bastante de sombra, de contrastes, e as pinceladas eram bem carregadas de tinta. Após esse ciclo da vida dele, ele começou a usar as cores primárias e secundárias, trazendo leveza e a luz. E ele pintava quadros ao ar livre e relativamente rápidos. E por mais que assim, ele tivesse o temperamento bem difícil, ele pintava somente quando ele estava no seu estado sóbrio, de clareza, assim, só quando ele estava bem, vamos dizer, né? E um dos episódios mais importantes, assim, da vida dele, que a maioria das pessoas sabem, foi que ele cortou uma orelha, né? Então, a história do corte da orelha foi que ele brigou com um amigo mais próximo dele, o Paul, e ele teve um surto de raiva e ele arrancou a orelha com uma navalha. Depois desse episódio, ele decidiu por conta própria mesmo que ele ia se internar num hospício, que foi nesse hospício onde ele fez A Noite Estrelada. Saiu desse hospício, onde ele estava internado, e em 27 de julho de 1890, ele deu um tiro no próprio peito. Ele foi levado para o hospital, mas os médicos não conseguiram tirar balas de dentro dele. 2 dias depois desse acontecimento, no dia 29 de julho, ele acabou falecendo. Tanto o assunto da Noite Estrelada, como eu tinha dito, ela foi pintada quando ele ainda estava lá no hospício, e ela tem 74 por 92 centímetros. Então, a história dela é que ela é da janela, é a vista da janela do quarto onde Van Gogh dormia. Que ele tinha 2 quartos. Um quarto para ele dormir e outro quarto para ele pintar. E por regra do hospício, ele não podia pintar no quarto onde ele dormia. Então, como ele não tinha os materiais, ele estava vendo a vista assim, da janela um pouquinho antes do sol nascer. E ele teve assim o desejo de pintar naquele momento. Ele pegou um papel e um carvão e ele começou a fazer o esboço, para que depois ele passasse para realmente uma tela quando os funcionários acordassem e levassem ele lá para o quarto onde ele pintava. Uns especialistas analisaram a obra e tentaram interpretar cada elemento. Então eles chegaram à conclusão que o céu, esse misturado ali do céu, seria o que estava acontecendo na cabeça dele naquele momento.
como, tipo, era de madrugada, quase de manhãzinha, ele podia estar em um momento de pensamentos muito acelerados, assim, em um momento de mais nervosismo, alguma coisa assim, que daí ele resolveu pintar o céu assim, como se estivesse em movimento, que talvez aquilo estivesse acontecendo dentro da cabeça dele. Já os espirais, que são tipo aqueles ventos, é o que dão a ideia mais ainda de movimento. É o que faz com que realmente pareça que esse céu está em movimento. Aquela vila que tem embaixo ali da obra não tinha na vista da janela do quarto, porém, muita gente acha e pensa que é a vila onde ele cresceu, onde ele passou sua infância. Então ele pode ter pensado, ter lembrado, ir lá, buscado na memória dele e ter retratado ali, sabe? Pode ter dado uma saudade da infância dele e ele quis colocar ali. E os pontos de luz, meio que como se fossem as luzes acesas nas casas, ele quis meio que representar o conjunto humanidade e Via Láctea. Ele quis fazer essa junção, assim, quis relacionar uma coisa à outra e acabou colocando como as luzes das casas. O objeto preto, que vai do chão ao céu, que aparece na obra, ela tem um nome, cipestre, o nome daquele negócio, que é bem confuso o que é, mas ela é uma árvore que representa as árvores mortas da Europa. E também é usado nos caixões dos romanos. Ou seja, ela representa o fim da vida, representa a morte. As estrelas, elas são um dos pontos mais importantes, assim, da obra, faz jus ao nome, né, a Noite Estrelada, mas o Van Gogh não gostou delas, assim, primeiramente, porque ele achou que elas tinham ficado muito grandes, e ele só pintou assim porque ele se deixou levar pelo abstracionismo. Mas mesmo ele não tendo o apreço da obra, ele não, aprovando realmente a obra, marcou a vida dele, marcou a história dele, continua marcando, e hoje cada vez mais cresce o número de diamantes da obra, e a gente não pode negar que ela é uma obra muito linda e realmente de se apaixonar. Para compreender mais o assunto, encerramos com mais uma análise das obras expressionistas. E para nos aprofundarmos mais, vamos chamar um historiador que vai ligar o expressionismo com as problemáticas atuais. O expressionismo está presente na nossa sociedade desde os anos de 1912. Nela podemos ver muitas obras e pinturas que trazem uma semelhança com a nossa atualidade. Por exemplo, a obra de Marie, chamada Tristeza. Nela vemos uma jovem moça que está sentada em posição fetal, o que nos traz um sentimento de depressão, uma tristeza. Algo que está muito presente na nossa sociedade de hoje em dia. Muitos jovens, pessoas novas, que caem numa profunda tristeza. Quando pesquisamos no Google tristeza, somente a palavra, seria essa imagem que aparece. O que seria exatamente a mesma retratada pela pintura de Marie. Algo muito interessante também, uma característica do expressionismo, seriam as cores fortes e misturadas que são apresentadas na obra. Isso é uma característica muito presente em quase todas as obras do expressionismo. Bom, vamos dar continuidade. Tamires! Bom, vamos dar continuidade agora falando um pouco do pintor que fez uma das obras mais marcantes do expressionismo, que foi o Grito. Eduardo Munch, pai. Eduardo. Bom, e agora a gente vai chamar uma historiadora renomeada que ganhou um Nobel. Não? Nomeada!